O tema do bem-estar de hoje é esta articulação aqui, ó, que é super importante pra gente falar, pra gente mastigar, pra gente engolir, pra gente bocejar. É uma engrenagem um tanto quanto complicada e às vezes ela começa a doer. Nesses casos pode ser problemas nos músculos, problemas nos ossos, nos dentes ou até problemas como estresse, depressão. A gente vai te ajudar hoje a identificar esses problemas e, claro, a tratá-los também e a prevenir os problemas para quem não tem e nunca quer ter. Quem vai participar do bem-estar com a gente hoje são dois cirurgiões bucomaxilofaciais. Dr. Gabriel Pastore, que já veio aqui várias vezes. Bom dia, bom dia, Maria. Tudo bem? E também Dr. Nicolas Holmes, bem-vindo. Obrigado, Mari. Bom dia. Tudo bem? Dr. Nicolas é presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial. Falei direitinho, né? Falou. Minha articulação está funcionando bem. Mais umas 200 vezes você consegue. Esse é o teste da articulação, dessa articulação que a gente vai conhecer melhor um pouquinho agora. Vamos dar uma olhada aqui nessa articulação para a gente entender. As pessoas chamam isso de ATM, doutor Gabriel. Por quê? Porque é a articulação que une o músculo temporal, que é o músculo do crânio, e o músculo da mandíbula. Então, a articulação temporomandibular. E entre esses dois ossos, a gente tem um disco articular cartilaginoso que serve como um coxim interposicionador dessa articulação. O que é um coxim? Um menisco, uma estrutura que o organismo tem naquela região para suportar a carga da função. Né? Para você não ter dor, para não ter desgaste ósseo excessivo. E às vezes esse disco acaba se desgastando? Isso, quando ele está bem posicionado, como o caso da ilustração, ele consegue realizar as funções que ele tem que realizar e o paciente não tem dor, não tem desconforto, não tem estalo. Né? Vamos dar uma olhada Funciona nele aqui, bem. nesse detalhe aqui, que a gente tem aqui um crânio para explicar isso melhor. Então, desse lado, a gente vê o disco bem posicionado. Ele está entre os dois ossos bem adequadamente. Então, quando você tem um movimento de abertura bucal, esse disco ele acompanha a articulação e vem para frente e volta para o lugar. Então, nessa situação, o paciente não vai ter os sinais mais comuns da disfunção de ATM, que é dor, estalos, né, alterações funcionais, como dificuldade de abrir a boca, de fechar a boca, etc. Posso virar aqui? Pode. Então, existe a situação desse disco... Caiu esse. Esse está bem doente, né? O do disco está deslocado um pouquinho para frente. Aí, quando o paciente vai abrir a boca, esse disco às vezes impede que o paciente abra a boca adequadamente. Entendi. Ele vira um bloqueio. Então, nessas situações, está indicado inclusive a cirurgia, que é uma cirurgia que reposiciona o disco para o lugar correto, né? Ela pode ser feita, na grande maioria das vezes, ainda é feita de forma aberta, tem que fazer uma incisão para reposicionar o disco e prender ele no lugar. E agora a gente também tem iniciado um processo de aprendizado, de novas tecnologias e fazendo essas cirurgias por vídeo, que é uma situação bastante interessante também. Mais moderna. Mais moderna. Né? Doutor Nicolas, para a gente explicar assim, todas as consequências, vem um pouquinho para cá. Uma pessoa que tem essa disfunção, que o disco está já desgastado, tem problemas para morder e para abrir a boca, até para falar? Pode ter problema? Sim, basicamente os movimentos da mandíbula, que não são de abertura e fechamento apenas, são movimentos que podem fazer ciclos de mastigação, acabam levando a uma alteração em forma de cadeia. Os dentes podem se alterar em relação à articulação e a articulação pode alterar o posicionamento dental. Geralmente esses sintomas estão associados a dores musculares, dores de cabeça, dores de origem desconhecida que acaba sendo conhecida através desse problema. Na verdade, o tratamento ele não é só cirúrgico, ele é um tratamento clínico também, com placas reposicionadoras nos dentes, fisioterapia, controle do estresse, controle de comportamento. Então, basicamente, esses movimentos podem se alterar de acordo com a posição do disco, da musculatura e dos dentes. E essa musculatura ela é responsável por abrir e fechar e também por movimentar o nosso maxilar de um lado para o outro? Sim, para todos, na verdade, todos os movimentos associados à abertura e fechamento, movimentação para os lados, são movimentos que são coordenados pela musculatura associada. São vários músculos na face. E por isso que essas dores são dores de cabeça também em alguns momentos, porque essa musculatura não se insere somente na mandíbula e na maxila. São músculos que se inserem também na têmpora, são músculos que têm inserções no pescoço. Então as dores de pescoço, dores de cabeça estão associadas porque faz parte de todo um sistema complexo. Tudo ligado. Tudo ligado. Tem pergunta do nosso auditório virtual, gente está querendo conversar com a gente aqui, a Gênese, Campinas. Sinto dor de cabeça e na nuca todo dia. Como diferenciar bruxismo de disfunção na ATM? Gênese, a gente vai responder a sua pergunta, mas a gente vai assistir antes uma reportagem do Felipe Ciani exatamente sobre o bruxismo, para você conhecer esse assunto um pouco melhor.
Bem que o Márcio gostaria de ser lutador de boxe, mas não é o caso. Isso aí não é um simples protetor para os dentes. Tudo bem que a função é parecida, protegê-los, mas não de pancada, e sim de rangidos noturnos. Que aflição! Vai ver que é por isso que esse hábito tem nome feio, bruxismo. Você range a calha dentária inferior na superior e vai desgastando o dente. E desgasta, hein? Dá uma olhada de pertinho. Olha lá, os dentes dele estão retinhos, retinhos. Não dá nem pra saber qual é o canino, tá tudo igual. E o pior é que a filha tá no mesmo caminho, agitada quando tá acordada e principalmente quando dorme. Você escuta o ranger, bem alto inclusive, do bruxismo. Numa criança de 6 anos. Uma criança de 6 anos. As plaquinhas estão aí pra ajudar, mas tem um detalhezinho. Tem que usar, né? Cai, aí te incomoda, aí você tira na noite, aí você não põe de novo. Ela levantou, tomou um gole d'água, se tirou, você já joga do lado. Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Existe o problema e existe o tratamento, mas o Márcio não se adaptou. E aí? Sobra pra quem? Pra dentista dele, né? Que já não sabe mais o que fazer, né, doutora? O Márcio tem 2 tipos de desgaste na boca. Ele tem o desgaste causado pelo bruxismo e ele tem o desgaste causado pelo refluxo gastroesofágico, que é uma erosão ácida no dente. A doutora tá tentando resolver, e ó que ela não é dessas do tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ela também tem bruxismo, só que ela usa a plaquinha. Pelo visto, esse é um problema comum. Não é grave. Existem vários graus desse problema. Se torna grave quando passa a ter dor e desconforto na articulação mesmo e tem ruído, faz um clec-clec e inclusive a pessoa pode um dia abrir a boca e não conseguir fechar ou simplesmente não conseguir abrir a boca. Aqui no consultório da doutora Cibele, a gente também conheceu o João, que tem também o bruxismo, só que não tem os dentes tão desgastados quanto os do Márcio, só que os seus sintomas são bem complicados, né, João? Eu sinto enxaqueca, né? Eu sinto dor de cabeça pela manhã. De tanto que você arranja os dentes. Sim, uma dor que vem da nuca e começa a latejar. Dói como a consciência do Márcio depois que a dentista decidiu apelar. Colocou dentro da boca dele uma microcâmera que mostrou direitinho que os dentes dele estão ficando igual sola de tênis velho, vizinhos. Foi a primeira vez que ele viu desse ponto de vista e aí assustou. Você não tem noção, né? Não dói e tal, você não tem essa noção. Aí vendo agora, acho que tá na hora, né? Tomar jeito. Vamos nessa. Vamos, só depende de você. É isso aí, ele já sabe o que fazer, só depende dele. Agora seguir o tratamento. Agora mudou tudo, ele conseguia enxergar por dentro o dente, porque ele viu o desgaste, o tamanho do desgaste, né, doutor Gabriel? Às vezes a gente não vê. A gente não percebe muitas vezes, né? O paciente não tem formação para perceber o que está acontecendo com ele não consegue reconhecer alguns sinais que deveriam levar a chamar a atenção dele, ele pudesse cuidar disso. É importante ele conseguir perceber esses sinais de atenção, eu acho. Vamos responder aquela pergunta da internet, da Gênese antes, que era de Campinas. Sinto dor de cabeça e na nuca todo dia. Como diferenciar bruxismo de disfunção na ATM, doutor Nicolas? Gênese, né? Gênese, na verdade, a gente não diferencia, até porque são dois problemas associados um ao outro. O bruxismo leva à disfunção na ATM e, em algumas vezes, uma disfunção na ATM pode levar ao bruxismo. Então, são problemas bastante ligados. O importante é que ela procure um profissional, cirurgião bucomaxilofacial, um cirurgião dentista especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial, para que faça esse diagnóstico. Tá? Os tratamentos não são padronizados, cada caso é um caso diferente. A gente tem uma enquete na internet que a gente fez para perguntar se as pessoas têm bruxismo e sentem dor. Olha só, sentem dor ao acordar. 31% das pessoas acordam com dor nos músculos da face. 25% acordam com dor de cabeça. 23% dizem que não tem bruxismo. 12% dizem que sentem dor nos dentes. E 9% dizem que tem bruxismo, mas não sentem dor. Isso está mais ou menos dentro das estatísticas? Sim, tá representando basicamente o que a gente encontra no dia a dia no nosso tratamento. Importante ressaltar que, na verdade, você pode ter mais de um desses sintomas no mesmo paciente. Ele pode ter dor no dente, dor de cabeça, dor na face, e zumbido, dor na face, e estalo de articulação. Então, é um conjunto de sinais que o paciente deveria procurar ajuda no primeiro alerta. Mas eu só tenho um dos sintomas e não devo estar tão mal assim. Não, você está tendo o primeiro sinal de alerta. O maior problema, eu acredito, seja no sim
mas não sinto dor. Quem acaba diagnosticando o bruxismo nesse tipo de paciente é o cônjuge, o companheiro que dorme com ele. Escuta Escuta o à noite. ranger dos dentes. E esse paciente é um paciente que normalmente não dorme, ele não atinge a fase profunda do sono, porque justamente ele passa rangendo, impedindo aquele movimento cíclico de mastigar, dormindo, ele não aprofunda. É um paciente que acorda cansado, com dor de cabeça, dificuldade para abrir a boca de manhã. Então, basicamente, qualquer desses sinais de alerta, o importante é que ele procure um especialista. A gente vai falar mais de sinais de alerta daqui a pouco, mas antes tem mais pergunta do nosso auditório virtual da Gisele de Goiânia. O bruxismo só acontece durante a noite, doutor Gabriel? Não, o bruxismo é um hábito parafuncional. Quer dizer, as pessoas podem apresentar esse hábito em qualquer oportunidade, em vários momentos do dia ou da noite. Durante a noite, ele se faz se manifestar com mais frequência porque quem está ao seu lado percebe. Não tem barulho. Não tem barulho. Durante o dia você fala, conversa, come, etc. Então você realmente disfarça um pouco aquele hábito que você tem. Mas com certeza durante o dia, durante o trabalho, no momento que você está mais calmo ou mais quieto, você vai acabar executando os movimentos de bruxismo também. Mas o bruxismo não é o único vilão da disfunção temporomandibular. Não é ele o culpado de todos os fatores. A disfunção temporomandibular é uma doença multifatorial. Vários os fatores que levam o paciente a apresentar esse problema. E tem vários sinais de alerta também, né? Vamos começar aqui a mostrar os primeiros. Talvez esse aqui seja o mais comum? Mais comum. Primeiro sinal de alerta, o mais comum, segundo eles, estalo. Isso pode acontecer de manhã ou em qualquer hora do dia? O estalo, ele costuma ter ocorrência durante todo o tempo. Quem tem estalo, normalmente tem ele com muita frequência. Algumas pessoas têm um estalo logo no início da abertura, logo que iniciam a abertura bucal já apresentam um estalo. E outras pessoas, só lá no final, quando vai morder alguma coisa muito grande, ou depois de um churrasco, depois de uma função mastigatória muito intensa, apresentam estalidos. Qual pode ser a consequência? O estalo, na verdade, é aquela alteração do disco articular que eu mostrei lá no crânio no comecinho do programa. Então, o paciente ele tem o disco fora de posição. Quando ele vai abrir a boca e ele está abrindo toda a boca, nesse processo de abertura, o disco volta para o lugar. O voltar para o lugar é o estalo. Tanto que depois do estalo, o paciente abre a boca normalmente e sem dor. Então, o estalo é sinal... Olha, a gente está vendo o disco aqui. É um sinal certo de que tem alguma coisa errada. O disco está fora do lugar. E a pessoa pode abrir a boca e não conseguir mais fechar? Ficar com o queixo caído, assim? Pode. A gente chama de luxação temporomandibular. O paciente, o côndilo, né, que é a mandíbula, vai muito à frente, passa da parte que ela deveria ir e aí não consegue retornar ao seu local de origem. E aí tem que fazer o quê? Normalmente procurar um pronto-socorro, que tem um cirurgião bucomaxilofacial, eles vão fazer uma manobra de redução e esse côndilo volta para o lugar. Nossa. Mas se isso for reincidente, se acontecer mais de 2, 3 vezes num período muito curto, essa pessoa deve passar por um procedimento cirúrgico que vai reposicionar esse disco, vai eliminar as interferências e vai fazer com que essa pessoa não sofra mais desse problema. Vamos para o segundo sinal aqui. Dor nos músculos da face. Isso acontece ao acordar, doutor Nicolas? Acontece ao acordar, acontece também ao longo do dia. Então, nós temos 2 momentos muito críticos para essa dor. É o paciente que já acorda de manhã com essa dor na face e nós temos o paciente que após o dia inteiro falando, mastigando, agindo socialmente, acaba apresentando essa dor ao final do dia. Na verdade, a face como um todo. Às vezes o paciente fala, eu sinto uma dor atrás dos olhos, eu sinto uma dor à frente do meu ouvido, eu sinto uma dor de cabeça, no pescoço. Alguns pacientes falam, doutor, parece que eu tenho um torcicolo todo dia. Muito cuidado, às vezes, não se automedicar com anti-inflamatórios, relaxantes musculares. Podem mascarar a dor, Mascarar né? a dor e você não está tratando da causa. E a pessoa pode acordar com os músculos da face mais vincados, assim, mais tensos? O paciente que passa a noite inteira fazendo esses movimentos cíclicos, ele pode ter, sim, esses vincamentos, que são expressões faciais do músculo estar contraído, bem como a dificuldade de abrir a boca. É aquele paciente que fala, eu acordo de manhã, eu não consigo abrir a boca. Até para escovar os dentes eu tenho dificuldade, não consigo tomar o café da manhã. Aí ele até brinca, fala assim, depois como vai esquentando, é como se fosse um motor, né? Na verdade não é, porque a musculatura volta para a posição fisiológica, só que isso toda noite, repetidamente, vai acabar levando a danos anatômicos, que o tratamento da disfunção, ele não é basicamente cirúrgico. A cirurgia é o último recurso. Então os pacientes têm que começar a tratar antes que necessitem da cirurgia. Tratar o quanto antes, O quanto antes. Então, qualquer sinal, sintoma, dor facial de origem desconhecida, procure o cirurgião bucomaxilofacial que ele vai conseguir te diagnosticar. Terceiro sinal, a gente viu na enquete uma coisa relativamente comum também entre as pessoas. Dor de cabeça ao acordar.
A cefaleia, principalmente essa dor de cabeça diurna, ela está muito associada com o problema da contração muscular noturna. A gente esquece que a cabeça, os músculos que estão na região cérvico-facial são músculos que estão todos interligados. Então, se você tem o comprometimento dos músculos da mastigação propriamente dito, você pode ter uma dor reflexa que acomete o ouvido, que acomete a cabeça e se mascara para a gente como uma cefaleia. E, na verdade, não é necessariamente uma dor de cabeça, aquela enxaqueca, não é bem isso. Às vezes você tem uma dor de origem muscular, de contraturas musculares e que ela se reflete como se fosse uma cefaleia. E o paciente muitas vezes ele sozinho percebe que é isso porque ele não melhora com um analgésico comum, ele melhora com anti-inflamatório, quer dizer, ele melhora às vezes com relaxamento muscular, com uma fisioterapia, massagem. Então ele começa a perceber que não é uma origem neurológica, é uma origem muscular associada a uma deformidade, uma maloclusão, a uma alteração da ATM, né? E o senhor falou também, né? Dor no ouvido, pode refletir, a pessoa pode ter zumbido também. Mais um sinal de alerta. Zumbido é o grande mito que a gente tem, é muito difícil tratar zumbido. Eu estive aqui com vocês num programa sobre zumbido, inclusive. Alguns pacientes que têm disfunção temporomandibular apresentam também o zumbido como uma das características dessa disfunção. E, consequentemente, essas características, entre elas todas, o zumbido talvez seja que seja mais difícil de associar, da gente associar e conseguir um tratamento que tenha efetividade, que o paciente melhore do zumbido. O zumbido realmente é complicado, mas está bastante associado. Sinal de alerta, o último. Dor ao bocejar ou ao mastigar? Como o Gabriel acabou de falar, essa função muscular, de uma musculatura integrada em toda a face, acaba fazendo com que todos esses movimentos que deveriam ser fisiológicos, você conseguir se alimentar e conseguir se bocejar sem que perceba que está mastigando e sem que perceba que está bocejando, o paciente acaba sentindo um desconforto associado, ele acaba alterando a dieta, fazendo uma dieta mais macia. Os pacientes que têm essa dificuldade associada aos estalos são pacientes que em uma mesa de jantar, quem está sentado com eles à mesa ouve os barulhos de tão altos que são esses estalos. Então é um paciente que fica socialmente meio que impedido de fazer alguns programas, ele mesmo se limita. Então, na verdade, essa dor ao abrir a boca, ao bocejar, inclusive a luxação, que é o paciente ficar com o queixo caído, pode acontecer após um bocejo em amplitude muito grande. Entendi. Então, sinal de alerta. Está mastigando e está percebendo que aquela mastigação sua não está eficiente e você involuntariamente começa a evitar a alimentação mais consistente, é aquele paciente que tem uma certa dificuldade, não vou mais comer churrasco, não vou comer uma carne mais dura, provavelmente ele inconscientemente já está se preservando. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais desse assunto, porque agora é hora da gente saber o que acontece no Brasil e no mundo. Vamos fazer contato com a Sandra Nemberg. E aí, Sandra, você não tem nada disso, né? Pois é, a gente vai continuar um pouquinho então mais nesse assunto, Mariana, porque eu tenho bruxismo sim. Ah, você tem bruxismo. Eu tenho. Aliás, uma pergunta, de onde vem esse nome, hein? Vocês sabem de onde vem esse nome? Na verdade, o nome ele é o briquismo, que foi adaptado à nossa. Na verdade, é o hábito é uma semelhança com as bruxas. Então, é tão assustador e medonho o aspecto de fazer barulho com os dentes. Então, isso é uma coisa muito antiga. Na verdade, ele recebe o nome durante o dia de apertamento. O bruxismo está associado ao hábito noturno. Então, é uma nomenclatura que a gente usa porque foi consagrada, mas não reflete basicamente nada muito prático assim para explicação. Você não está querendo dizer que a Sandra é uma bruxa de hábitos noturnos? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Nenhuma coisa nem outra. Mas olha, eu tenho sim o bruxismo que foi diagnosticado há 30 anos. Eu uso placa, não consigo dormir sem a placa, mas não tenho nenhum desses sintomas. Isso também é comum? Sem sintomas? A sua placa está te ajudando, né? A placa é um dos tratamentos, é um dos paliativos, por isso que você não tem. Experimenta ficar sem a placa durante algum tempo que você não resolveu a causa. Na verdade, Sandra, algumas necessidades até de medicações, relaxantes musculares, até em algumas coisas para baixar um pouco o nível de estresse. Né? Nós temos profissões que não são estressantes, né, Sandra? Então, você não tem esse tipo de motivo para ter o bruxismo nem a dor. Então, continue usando a sua plaquinha, mas visite também um profissional que
que te apresentou a plaquinha para manutenções periódicas. Ah, sem dúvida, não. Eu bato ponto lá sempre, é fundamental. Não posso viver sem a minha placa. Foi difícil, Sandra, se adaptar a dormir com a placa? Não foi. Eu vi o caso, né, na reportagem, nem um pouco. A placa, ela ficou perfeitamente encaixada, ótimo, assim. De fato, eu não vivo sem ela. Você passou a dormir melhor, né? Muito, nossa, eu durmo muito bem. Não sinto nada no dia seguinte, quer dizer, é um bruxismo assintomático e eu posso viajar sem nada. Agora, sem minha placa, eu não viajo.